Olá pessoas, ligadas no canal VFF. No vídeo de hoje vamos falar clubes que surpreenderam por chegar nas semifinais da Copa do Brasil. Era 1994 e a pequena cidade de Linhares, no interior do Espírito Santo, testemunhava o início de um dos capítulos mais surpreendentes da história do futebol brasileiro. Na primeira fase, o desafio era grande, o Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A equipe tricolor vinha como favorita absoluta, mas o Linhares estava pronto para lutar com todas as forças. No jogo de ida, nas Laranjeiras, o Linhares empatou em 2-2, o que deixou o confronto em aberto. No jogo de volta, a torcida acreditava no milagre e o time não decepcionou. Em uma atuação memorável, o Linhares empatou em 1-1, mas garantiu a vaga graças ao gol fora de casa. Depois do Fluminense, o próximo adversário era o São José do Amapá, um clube de menor expressão. Com muita garra e organização, a equipe capixaba empatou em casa e venceu no Amapá. Agora, o Linhares estava nas quartas de finais da Copa do Brasil, algo impensável no início da competição. O país inteiro começava a prestar atenção naquele clube pequeno do Espírito Santo que desafiava as probabilidades. Nas quartas de finais, o adversário foi o Comercial de Mato Grosso do Sul, que também fazia uma campanha surpreendente. O primeiro jogo disputado em Linhares terminou com a vitória do time mandante, por 1-0. No jogo da volta, a equipe capixaba segurou o empate em 1-1 e fez história, sendo a equipe capixaba que mais longe foi em competições nacionais. Nas semifinais, o Linhares pegou o Ceará, que até certo ponto também fazia uma campanha surpreendente, porém, apesar de tudo, a tradição pesou nesse confronto. Depois de empatar em 0-0 no Castelão, o Linhares perdeu por 1-0 em casa, o que em nada mudou sua campanha histórica. Em 2004, o clube 15 de Novembro de Campo Bom, uma pacata cidade do interior do Rio Grande do Sul, embarcava em uma jornada que mudaria para sempre sua história. Ou não, já que o time acabou encerrando o departamento de futebol anos mais tarde. O Quinzão, como era carinhosamente chamado pelos seus torcedores e comandado por Mano Menezes, entrou para a Copa do Brasil daquele ano sem grandes pretensões. Seu primeiro desafio foi a Portuguesa Santista. Apesar de ser um clube bem modesto, a Briosa não facilitou em nada para o clube de Campo Bom. 1-1 no Rio Grande do Sul e 2-2 em Santos, e o Quinzão avançou pelo critério do gol fora de casa. Na segunda fase, o adversário foi o Vasco, um dos gigantes do futebol brasileiro e o clube mais tradicional desse quadro. É impressionante, toda hora o Vasco aparece. No primeiro jogo, em Campo Bom, o Quinzão empatou em 1-1, resultado considerado espetacular pelos torcedores do clube. Mas, no jogo da volta em São Januário, que a mágica aconteceu. 3-0 para o Quinzão e chupa Baraunas, você não foi o primeiro a fazer isso. Nas oitavas, o adversário era o Americano, que também começava a despontar com uma das surpresas naquela edição. O 15 de novembro soube jogar com inteligência, vencendo a equipe carioca por 2-1 no jogo de ida em Campo dos Goitacazes. E na volta, em Campo Bom, o time gaúcho ganhou por 3-2, garantindo a vaga para as quartas de finais. Classificado para as quartas, o 15 de novembro enfrentou o Palmas de Tocantins, outro time modesto que também fazia uma campanha surpreendente. No primeiro jogo, em Campo Bom, o time gaúcho praticamente liquidou a disputa, vencendo por 3-0. No jogo da volta em Palmas, foi uma mera questão de formalidade. O Quinzão venceu novamente, desta vez por 1-0 e avançou para a inédita semifinal. O adversário nas semifinais foi o Santo André, um velho conhecido que também vivia um conto de fadas naquela edição da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi disputado em São Paulo, no estádio Bruno José Daniel, e o 15 de novembro ganhou por 4-3. No jogo da volta, o clima era de festa, a confiança estava nas alturas, mas infelizmente o Santo André, que saiu perdendo aquela partida, fez um jogo de recuperação fantástico, virando o jogo para 3-1 e indo para a grande final. Final essa que os flamenguistas lembram bem. Quando a Copa do Brasil de 2006 começou, poucos poderiam prever que aquela seria a edição de uma das maiores surpresas do futebol nacional. Eu sei, o Ipatinga vivia uma fase espetacular nessa época, tanto que no ano de 2008 chegou a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, em 2006, o Clube Mineiro estava na Série C, a última divisão nacional até então. No primeiro confronto, o Ipatinga pegou o Serra, do Espírito Santo, e venceu por 3-1. Porém, na época tinha a regra de que, se a equipe visitante
ganhasse o jogo por 2 gols ou mais, eliminava o confronto da volta. O próximo obstáculo foi o Botafogo do Rio de Janeiro, um time com uma rica história no futebol brasileiro, mas que dentro de campo foi a coisa mais fácil do mundo. Vitória de 3-0 no primeiro jogo em Minas e de 3-1 no Rio. Com a vitória sobre o Botafogo do Rio de Janeiro, o Ipatinga avançou para as oitavas de finais, onde o próximo adversário foi o Náutico, que nessa época ainda era um clube ioiô entre Série A e Série B, um rival tradicional e forte. O Ipatinga entrou em campo com a mesma atitude destemida que o havia levado tão longe e praticamente repetiu a dose. 3-1 em Minas Gerais, 3-1 em Pernambuco, agregado de 6-2. Nas quartas, aí o desafio se intensificou. Pegamos na época o incaível Santos, mas se o Santos era incaível, o Ipatinga era inquebrantável. E apesar do equilíbrio de forças e de placares, sendo os 2 jogos 1-1, o jogo foi para os pênaltis, onde o Tigre de Aço fez sushi de orca. Será que existe sushi de golfinho? Se existe até sushi de Nutella, por que não teria sushi de golfinho? As semifinais trouxeram um novo nível de emoção e expectativa. O adversário era o Flamengo, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, mas que ainda sentia o peso de perder o título para o Santo André 2 anos antes. No primeiro jogo, 1-1. No segundo jogo, Camanducaia abriu o placar para o Ipatinga, porém o Flamengo virou esse jogo para 2-1 e levou a classificação para casa. Apesar da eliminação, o Tigre do Vale está de parabéns, nada mal para um clube de Série C. Representando o Vale do Aço, em território